para evitar Alzheimer, gravando o nome das pessoas. Ó, Eduardo ali, faça a mão, Eduardo. Que Deus te abençoe, é um prazer ter você conosco aqui. Tamara não é visitante, mas Eduardo já está conosco, que veio aqui já por 2 ou 3 vezes. Bom, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós lemos esse texto, eu vou ler de novo, porque alguns irmãos não estavam na hora que eu li. Então acompanhe comigo a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Quero falar para os irmãos aqui, nesse tempo que me resta, sobre Tessalônica, uma igreja modelo. A carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, vem do nome de uma cidade da Ásia Menor chamada Tessalônica. Tessalônica, depois você pode conferir isso na sua Bíblia, foi uma igreja que Paulo fundou quando esteve na sua segunda viagem missionária. Paulo fez ao todo 4 viagens, das quais 3 foram grandes viagens missionárias. E na segunda viagem que Paulo fez, ele fez acompanhado de Silas, também chamado de Silvano, é o que está no versículo 1, e Timóteo, que eram 2 jovens obreiros que passaram a acompanhá-lo. Nessa viagem, Paulo passa por diversas cidades. Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, depois você pode conferir lá, no capítulo 17, nos apresenta como foi a fundação da igreja em Tessalônica. A gente imagina que fundar uma igreja é um dia de festa. Fundar uma igreja é um dia que vai ter uma banda, aí vai ter um coral, como nós fizemos aqui o aniversário da igreja, agora uns meses atrás, um coral, música, alegria. Tessalônica, Paulo fundou a igreja debaixo de sofrimento. Ele teve que se esconder, ele foi perseguido, teve que fugir da cidade às pressas, porque queriam matá-lo. Irmãos que o acolheram foram perseguidos, levados para a cadeia. Foi um alvoroço na cidade por causa de Paulo. Mas onde o evangelho entra, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, onde a palavra de Deus entra, todo mundo olhando nos olhos carnais, podem achar que não está dando resultado, mas quando o evangelho é pregado, onde a semente cai, alguma coisa vai acontecer. Você pode não estar vendo, mas a semente está sendo germinada. Você pode não estar notando, mas a obra de Deus está crescendo. O pastor Delmo usou uma expressão muito interessante, falando do pequeno grupo que estava naquela imagem. O país de mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, que é a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, 1 bilhão, você olha aquele grupo de gente ali e pode dizer, isso aí não é nada. Não, irmão, aonde uma semente cai, não é uma fruta que cai, mas é uma fruta que nasce, mas onde uma semente cai, frutos vão brotar para a glória do Senhor no tempo certo. E não é a dificuldade que mede o sucesso de uma obra, não é a luta que mede o sucesso de uma igreja, mas é aquilo que Deus tem planejado realizar através de nós. Então Paulo, ele sai, deixa aquela igreja, e algum tempo depois, Paulo escreve esta carta para os irmãos em Tessalônica.
E ele escreve essa carta com um coração cheio de alegria. A carta aos Tessalonicenses, como a carta aos Filipenses, são cartas que Paulo escreve cheio de alegria. A gente tem muito costume de olhar os problemas. E é muito comum que nós olhemos os problemas e demos muita ênfase aos problemas. E eu falando de igreja, isso serve para a minha vida, serve para a sua, serve para a nossa família, serve para tudo que a gente vive. Mas quando a gente olha para a igreja, muitas vezes a gente olha para a igreja e a gente mira para olhar problema. Paulo podia escrever a carta aos Tessalonicenses e dizer: irmãos queridos, aí eu passei um aperto. Irmãos amados, vocês me deram trabalho para nascer. Eu quase fui preso. Queriam me matar, inclusive. Eu tive que sair correndo, fugido como um bandido. Paulo podia escrever isso, mas Paulo não fala nada disso. Paulo não cita problema. Eu quero dizer para você uma coisa, um dos passos da vitória de um crente é quando ele para de citar problema e passa a falar do Deus que é maior do que o problema. A vitória do crente, quando ele passa a olhar para dentro de casa, em vez de ver um marido atribulado, um filho desviado, uma esposa atribulada, um casamento em conflito, ele começa a perceber que Deus está ali, e maior do que aquelas lutas que ele está vivendo, é o Deus que cuida da vida dele. Deus tem bênçãos para você. Passe a glorificar a Deus na tua vida, passe a exaltar a Deus na tua vida. Em vez de olhar a dificuldade, agradeça a Deus porque te trouxe até aqui, e se Ele te trouxe até aqui, Ele tem muitas e gloriosas bênçãos para você lá na frente. Paulo não gasta tempo. Ele começa a exaltar. E a primeira coisa que Paulo me chama a atenção, se você for examinar o versículo 5, ele vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em plena convicção. Paulo começa a destacar como que uma igreja pode nascer e crescer saudável, como uma igreja pode ser abençoada. É impossível, meu irmão, que um crente possa ser abençoado se ele não nascer e ser nutrido pela palavra de Deus. Hoje no grupo dos jovens, eu sou um James Bond do grupo dos jovens, um 007, um agente secreto. Eu fico lá no grupo olhando e raramente me manifesto, porque assim eles esquecem que eu estou lá e eles podem botar o que eles quiserem, entendeu? Essa é a minha estratégia. De vez em quando alguém lembra, então eu fico lá. Hoje o Diego postou no grupo lá do CS uma reflexão sobre a Bíblia, sobre pessoas que já tinham lido sobre aquilo, o que a leitura da Bíblia produz nas pessoas. Depois eu vou colocar no grupo da igreja, para que você que ficar curioso saber, ler a Bíblia é melhor do que tomar chá de camomila para dormir. Ler a Bíblia oxigena a mente. Isso é a ciência que diz, são cientistas que estudaram, perceberam que ler a Bíblia melhora os relacionamentos. Sabe por quê? Você acorda de manhã, e enquanto a tua pia é cheia de louça, você dormiu e deixou aquela pia limpinha. Aquela turma que mora com você, que você chama de marido, de filho, e às vezes nem tem aquela turma ali, fez um alvoroço. Quando você acordou de manhã, você viu aquilo, e quando você viu aquilo, o sangue ferveu, a ira subiu, e você vai de quarto em quarto para acordar todo mundo, e vai ser uma confusão dentro de casa. Mas aí você vem: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí você: Jesus, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria, me dá graça. Quantas vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, tomar uma atitude, e você lembra pela Bíblia que o comportamento do crente não é esse? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te lembrando que você é diferente. O teu problema é igual ao problema do teu vizinho, mas o teu Deus é maior do que o Deus do teu vizinho. Leia a Bíblia. Paulo está dizendo: vocês foram criados num evangelho que não veio só de palavra, mas tinha poder. E não tinha poder à toa, tinha poder porque o Espírito Santo estava lá. Cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado com aquilo que as pessoas dizem assim: eu tenho escutado belas palavras. Eu não quero escutar belas palavras, eu quero escutar a verdade do evangelho.
Porque a verdade do Evangelho nem sempre vai soar como belas palavras no meu ouvido, mas o Evangelho é aquele que vai chamar minha atenção, é aquele que vai me corrigir, é aquele que vai me ensinar, é aquele que vai me dar esperança, é aquele que vai me alimentar a fé, é aquele que vai preparar a minha vida para encontrar-se com Deus. Nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas estão querendo buscar belas palavras, mas eu lhe digo uma coisa: examine as Escrituras, foi o que Jesus diz, examine as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu só posso ser um crente saudável, eu só posso vencer as tentações, eu só posso vencer as fraquezas da carne, se eu encontrar na palavra de Deus força e graça para isso. E essa igreja é uma igreja que nasce alimentada pela palavra. Você tem lido a Bíblia? Nós estamos na campanha de leitura, né, presbítero Luiz? Inclusive temos que entregar o presente dos irmãos que completaram. Está aqui na igreja, separado. Mas eu esqueci de trazer. Domingo que vem nós vamos entregar. Eu desafio você a ler a Bíblia, incentivo você a ler a Bíblia. Você é aluno de escola dominical? Eu incentivo você a estar examinando. Essa confusão que perturba a tua cabeça vai ser tratada pelo poder da palavra de Deus. Essas dúvidas que roubam você do caminho certo vão ser tratados pela palavra de Deus. Examine as Escrituras. A segunda coisa que me chama a atenção está no versículo 6. Olha o que está escrito no versículo 6. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Não adianta ouvir. A orientação do Senhor é: não sede ouvintes. O Tiago vai dizer: não seja somente ouvintes, mas seja também praticante. As igrejas agora, 20 horas e 37 minutos, as igrejas agora neste país estão lotadas de pessoas que vão ouvir a pregação e vão sair por portas como aquela, e vão continuar fazendo as mesmas coisas erradas que faziam, como se nada estivesse acontecendo. Eu preciso entender que tudo começa na audição. Eu preciso ouvir, mas eu preciso estar disposto a receber a palavra. Nós estamos vivendo num tempo de conflito, de incredulidade, de fé. Nós estamos vivendo um tempo em que as redes sociais estão tentando desmanchar a pregação do Evangelho. Um modelo de vida, um modelo lindo que foi construído, está sendo trabalhado no caminho reverso para acabar. A Bíblia está sendo confrontada. Organizações políticas, instituições sociais, escola, judiciário, estão trabalhando para afastar a palavra do nosso meio. O que a Bíblia fez de mal a nós? Para pensar. O Ministério Público de um determinado estado do Brasil está impetrando uma ação para acabar com o juramento na Bíblia. O que a Bíblia fez de nós? Não fez nada. Mas o mundo cego ignora que Deus fala pela sua palavra. Eu preciso aprender a receber a palavra, a desejar a palavra, a entender que é ela que vai me sustentar. E quando eu recebo a palavra, olha o que Paulo está dizendo: vocês se tornaram nossos imitadores, estão nos copiando o modelo, e vocês receberam a palavra em muita tribulação. Vocês não receberam a palavra no meio de festa, no meio de celebração. Vocês não receberam a palavra no meio de alegria. Vocês receberam no meio de perseguição. Mas olha que contradição linda. Enquanto veio a tribulação, veio o sofrimento, veio a perseguição, veio o medo da morte, o Espírito Santo veio trazendo alegria. Quando o mundo vem trazer tribulação para um crente, o Espírito Santo vem lá e traz alegria. Quanto mais perturbação vem na vida do crente, mais o Espírito Santo trabalha trazendo alegria. E aí está a diferença do nascido de novo. O nascido de novo não é aquele que se convenceu de que é crente, mas o nascido de novo é aquele que experimenta a alegria do Espírito Santo em meio a muita tribulação. A palavra tribulação, aliás, que Paulo cita aqui, é a palavra pressão excessiva.
Já passou por pressão excessiva? Todo mundo já passou. No trabalho, na escola, na família, pressão excessiva. A mesma palavra que Paulo usa para a tribulação é a palavra usada para o processo de esmagar as uvas. Esmagar uva. Quantas vezes na tua caminhada, e talvez nessa noite esteja alguém aqui dizendo assim, pastor, para mim não dá, eu não tenho condição, eu tenho até vontade de andar com Jesus, mas é difícil, é tentação de um lado, é problema de outro, eu escorrego aqui, eu falho acolá, eu não aguento essa pressão, eu não aguento essa tribulação, e você está sendo exprimido. Deixa eu dizer a você, em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui para dizer o seguinte: sou eu que vou te dar graça, sou eu que vou te dar alegria, sou eu que vou te dar esperança, não é você que vai mudar, sou eu que vou transformar a tua vida. Receba a alegria de Deus sobre a tua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E no meio da tribulação eu encontro alegria, no meio do sofrimento eu encontro alegria. Quantos de nós entraram aqui hoje, talvez há pessoas que entraram aqui hoje, que estão passando por tempo difícil, mas cantaram, adoraram, cumprimentaram o seu irmão, e alguém vai dizer assim, parece até que não está passando por problema. Está passando sim, mas o Espírito Santo traz alegria sobre o nosso coração. Creia que a tribulação não é maior do que a alegria que o Espírito Santo tem para trazer sobre a tua vida. A outra coisa que me chama a atenção está também no versículo 6 e no versículo 9. Versículo 6, Paulo diz, vocês se tornaram meus imitadores. E no versículo 9 ele vai dizer, pois eles são os outros crentes, os crentes das outras cidades, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. O que Paulo está dizendo aqui? Todo mundo está falando de vocês. Em resumo, no português simples, Paulo está dizendo, irmãos, está todo mundo falando de vocês. Se eu chegasse aqui agora, conhecendo esse povo aqui de Pendotiba, de Niterói, se eu chegasse e falasse assim, irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, está todo mundo falando de vocês. Ih, rapaz, ia ter irmão, está falando o quê? Está falando o quê? Esses fofoqueiros, esse ligaranda, falando o quê? Sempre assim, todo lugar tem falador. Não, irmão, Paulo escreve, irmãos de Tessalônica, está todo mundo falando de vocês, é isso que ele está dizendo. E aí, quando o texto foi lido, talvez alguns irmãos, o que eles estão falando? Eles estão falando que vocês são imitadores de meus, eles estão falando que vocês andam de forma linda, eles estão falando que o Evangelho entrou de maneira poderosa, eles estão falando que vocês são diferentes, eles estão falando que a glória de Deus está aí, eles estão falando que o Espírito Santo traz alegria, eles estão falando que está todo mundo de olho em vocês, porque vocês estão vivendo diferente. É isso que o mundo tem que falar de nós. Paulo vai dizer que a ser crente é ter coragem de assumir ser diferente. Para um adolescente, para um jovem, assumir ser crente não é fácil. Quantos e quantos crentes são crentes na igreja, mas quando você anda com ele no trabalho, na rua, no futebol, fazer um teste de santidade aqui, vou marcar uma pelada com os irmãos da igreja, teste de santidade com os irmãos da igreja. Eu vi um vídeo esses dias, um vídeo, o futebol dos irmãos, aí botou um hino, e rapaz, veio um que deu uma voadora no outro, deu uma banda, outro caiu, saiu rolando, futebol entre irmãos. Eu quero ver se derrubar um cara igual a Alan, daquele tamanho ali, Alan de cá, esses grandalhão, eu quero ver, derrubar a minha moleza, e a pancadaria comendo irmão, e vem um palavrão na boca, outro vem um tapa na mão, aí, como é que você está sendo visto pelo mundo? O mundo, você tem coragem de dizer para o mundo que você é crente? E mais do que dizer que você é crente, quando o mundo percebe que você é crente, você tem coragem de dizer, sim, eu sou crente em Cristo Jesus, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo e enfatizando é que no meio de uma sociedade desviada, uma sociedade incrédula, Paulo está dizendo, vocês são lindos, porque vocês têm coragem de largar tudo. O que Paulo está dizendo no versículo 9, ele está dizendo, dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus. Vos convertestes dos ídolos a Deus. E não é a sociedade greco-romana como esta aqui,
uma sociedade altamente influenciada pela religião grega, abandonar o ídolo era abandonar a família. Abandonar o ídolo, muitas das vezes, era abandonar o emprego. Abandonar o ídolo era abandonar os amigos. Porque tudo girava em torno do culto aos ídolos. Os templos, tudo girava em torno daquilo. Se você não serve mais aos deuses, você não tem mais vínculo com a família. O teu nome é homenagem ao Deus. Você recebeu um sinal na tua carne em homenagem ao Deus. Todo mundo se encontrava no templo para homenagear a Deus. Será que eu estaria disposto a abandonar tudo por amor a Cristo? Será que eu estaria disposto a abrir mão dos meus prazeres, daquilo que eu gosto, por amor a Cristo? É isso que Paulo está dizendo, vocês são especiais, porque a palavra entrou de uma maneira tão linda que vocês abandonaram a promiscuidade sexual, vocês abandonaram a embriaguez, vocês abandonaram a violência, vocês abandonaram a idolatria, vocês abandonaram tudo, vocês não se preocuparam com o preço que iam pagar, mas vocês amaram o Cristo mais do que amaram o mundo. Será que nós estamos amando a Cristo mais do que amando o mundo? Será que estamos realmente dispostos a abrir mão de tudo por amor ao Senhor? Paulo está exaltando esta igreja, porque ela chega a essa conclusão, ele percebe, chega a essa conclusão. E sabe, meus irmãos, para concluir aqui, Paulo usa uma expressão que ele repete na carta aos Coríntios, que ele vai repetir aqui na carta aos Tessalonicenses, que é uma expressão, Paulo gostava de expressões triplas, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13. E aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 13, olha que no versículo 13 o que ele vai dizer. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança. Esse era o tripé que Paulo entendia que era o crente, da vida do crente. 3 coisas que sustentam o crente. Se você me perguntasse, pastor, que 3 coisas sustentam o crente? Segundo a visão de Paulo, 3 coisas sustentam o crente. Não é dinheiro, não é poder, não é a igreja, não é saúde, não é intelecto, não é força física. 3 coisas sustentam o crente: fé, esperança, amor. Ou como Paulo cita aqui em Tessalonicenses, de uma forma invertida. Em 1 Coríntios 13, ele bota permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor está no ápice, porque em Coríntios 13 ele está falando sobre o amor. Aqui ele está exaltando a esperança. Então ele fala fé, amor e esperança. Independente da ordem. E o que ele diz? Primeiro, a obra da vossa fé. Pastor, eu tenho fé. Fé não se prova, não se mede, melhor dizendo. Fé se vive. Fé não se menciona. Eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé. Fé se experimenta na vida diária. E a fé não é uma fé que se fala, a fé é uma fé que se vive. Não adianta eu dizer que eu sou crente e se eu sou mentiroso. Não adianta eu dizer que eu sou crente se eu sou um adúltero. Não adianta eu dizer que sou crente se eu sou um murmurador. Não adianta eu dizer que sou um crente se eu sou violento, se eu bato em mulher, se eu bato em marido. Tem mulher que bate em marido. Se eu sou agressivo com meus filhos, se eu sou desonesto nos meus negócios, se eu sou corrupto nas minhas transações. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se a minha prática... Sabia que as pessoas estão te olhando? Por onde você anda as pessoas estão te olhando? Estão te mirando? A fé precisa ser provada. E eu provo a fé, sabe aonde? Nas redes sociais. Eu provo a fé, sabe aonde? No meu telefone. Eu provo a fé nas minhas conversas privadas e públicas. Eu provo a fé. A segunda coisa que Paulo vai dizer é o amor. No vosso trabalho de amor. Você ama seu irmão? Quem ama seu irmão, diga amém. Eu não disse quem é o irmão que você ama? Você ama aquele irmão que você está com raiva dele? Quem é que tem mágoa de algum irmão aqui? Diga amém. Tem irmão que teve coragem de dizer amém. Ou então pegou despercebido. Pastor, eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva de Bruno. Mas sinceramente, se eu puder evitar de estar com ele, para mim é melhor.
Você tem raiva de Bruno, Rafael? Que interessante, que forma bacana de dizer que você tem mágoa, mas esconde. Amor não se fala, amor se pratica. Tolerar a pessoa que está ao seu lado é uma prova de amor. Suportar a fraqueza do seu irmão é uma prova de amor. Pedir perdão e aceitar o perdão é uma prova de amor. E se você tem dificuldade em pedir perdão, ou tem dificuldade de aceitar o perdão, coloque isso em oração, porque a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. E nessa noite Deus manda dizer para você que o teu coração precisa ser curado, e um coração doente não produz vida, mas um coração curado é fonte de vida para você e para a tua casa. Em nome de Jesus, busque em Deus o amor e o perdão de Deus na tua vida. Porque para mim é muito fácil dizer que falar de perdão. Perdão não é para se falar, perdão é para se experimentar, perdão é para se viver, e só Deus conhece o teu coração. E Paulo vai dizer ao final: fé, amor e esperança. Esperança em quê? No mundo melhor? Esperança que o degelo das calotas polares não vai inundar os países. Agora a moda agora é o degelo das calotas polares. Agora a informação é que as cidades litorâneas vão ficar embaixo d'água daqui a 10 anos. Cada hora é uma notícia bombástica. Agora a Guerra Fria que está voltando com as movimentações militares da OTAN na Europa. A guerra da Ucrânia que não acaba nunca. Israel que agora, ao invés de atacar o Hamas, agora também atacou a Síria e está provocando o Irã. E a gente fica: meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu lhe digo uma coisa: olha para cima, porque é de cima que vem a tua esperança. É de cima que virá a resposta. A resposta não está na Casa Branca, não está no Kremlin, não está em Brasília. A resposta não está nos bancos, mas a resposta está no Senhor que fez o céu e a terra. O Deus dessa igreja tem resposta para nós. Ele virá, Jesus virá para buscar a igreja. É isso que nos move. E eu termino dizendo para os irmãos 3 constatações que eu absorvo da palavra de Paulo à igreja em Tessalônica, uma igreja modelo. Em primeiro lugar, como é bom, como é lindo, quando todos, de perto e de longe, percebem em nós o fruto do Evangelho. Como é lindo quando alguém fala assim: rapaz, como é que tu está diferente? O que está acontecendo? Você está fazendo terapia? O que está acontecendo? Você está ganhando dinheiro, está com um bom emprego? O que está acontecendo? Você está bem, está diferente? E você diz assim: eu sou o mesmo, eu continuo tendo os mesmos problemas, eu continuo lutando as mesmas lutas, mas eu tenho Jesus na minha vida. Aqui está a diferença. Jesus entrou na minha história. Como o Gediel falou, ele não é o segundo, ele não é o terceiro, ele não é o quarto, ele é o primeiro. E se ele é o primeiro, ele provê a vitória antes que a luta comece. E ele diz para você que ele não te está dando luta maior do que você pode suportar, mas com a luta ele já providencia o escape, porque ele é um Deus misericordioso. Portanto, não reclame da luta, mas glorifique a Deus, porque em meio à luta ele quer dar alegria ao teu coração. A segunda coisa que me chama a atenção nessa igreja modelo é a alegria de saber que há igrejas em que os pastores se alegram em cuidar do rebanho. Paulo está alegre. Nem toda igreja é problemática. Toda igreja tem problemas, mas nem toda igreja é problemática. Que o Espírito Santo transforme esta nossa igreja numa igreja que seja a bênção, que tenha problema, porque problema sempre vai ter, mas que nós nunca sejamos uma igreja problemática, porque onde a palavra de Deus é pregada, os problemas existirão, os problemas surgirão, mas o Senhor entra com a solução e elimina o problema antes que se torne algo problemático, algo crônico, algo que não tem jeito. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja que provoque alegria no meio dos seus líderes. E a última coisa que eu deixo para a sua meditação é ver como o Evangelho pode prosperar através das nossas vidas. O Evangelho não prospera pelo esforço de um ou de outro,
Nós temos nosso bairro aqui, temos aqui essa rua, essa localidade. E hoje a irmã Ana estava falando comigo, a alegria dela, né, irmã Ana? Falando, que alegria, eu falei para o meu patrão, alegria, a minha igreja tem 83 anos. Sabe o que ela está dizendo com isso? Nós não somos aventureiros, não começou agora, tem tempo, tem história. E se está de pé é porque Deus está sustentando. A glória não é nossa, mas a glória é do Senhor. A glória não é sua, a glória é do Senhor. Deus está neste lugar sustentando esta igreja, e nós precisamos proclamar e ganhar almas para Jesus, porque há almas perdidas passando ali fora agora, e nós temos a palavra da vida eterna, nós temos a mensagem que liberta, e que esta igreja seja uma igreja que faça o evangelho prosperar através das nossas vidas. Você quer ganhar almas para Jesus? Você deseja ver a igreja crescendo para a glória do Senhor? Você é um instrumento de Deus para isso. E eu não sei como você entrou hoje aqui, eu não sei como está a sua vida com Deus, como está o seu relacionamento com os céus, mas eu quero dizer para você que essa igreja está de portas abertas para te ajudar na caminhada. E se você precisa voltar para Jesus hoje, se você precisa reforçar, realinhar, reconduzir, use o verbo que quiser, para um novo momento na sua vida com Deus. Se você quer ter um novo tempo com Deus, quer voltar para Jesus se você está afastado, quer assumir um compromisso com Deus se você está em dúvida, está titubeando de um lado para o outro, eu te convido a vir aqui agora em nome de Jesus, porque nós vamos orar pela tua vida. Nós não vamos fazer nada mais do que orar pela tua vida, mas eu creio que a oração de uma igreja fiel, uma oração de uma igreja sincera, tem poder para mudar cenários de vida. Se você precisa de libertação, não está conseguindo, se a palavra de Deus tem falado ao teu coração, vem aqui, nós vamos orar por você. Tenha coragem, eu vou te esperar. Eu queria, juntamente com a igreja, orar pela tua vida, em nome de Jesus. Onde está uma pessoa? Onde está alguém que precisa assumir um compromisso com o Senhor e não está conseguindo, mas quer? Eu te convido a vir aqui agora em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. Aonde está a pessoa? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Eu sei que há pessoas aqui que precisam, há pessoas aqui que necessitam, e às vezes fala, pastor, amanhã, não, eu preciso de uma coisa, eu preciso de outra. Você precisa de Jesus, meu irmão. Minha irmã, você precisa de Jesus. Tome coragem. Tenha coragem. Aonde está a pessoa para Jesus? Nós vamos orar. Como igreja, nós vamos te ajudar. E pela fé, nós vamos interceder pela tua vida. Meu Deus. Oh Senhor, Tu conheces as vidas aqui neste lugar, Senhor. Eu não conheço a realidade do coração, mas Tu conheces. Meu Pai Celestial, em nome de Jesus, dá coragem. Quebra, Senhor amado, as cadeias que prendem os pés, que impedem que a vida se movimente em direção ao Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Senhor. Nós precisamos, a Tua igreja clama a Ti por essa vida, Senhor. Por vidas que precisam de libertação, estão afastadas, nunca tomaram uma decisão, mas sentem o apelo do Evangelho no seu coração. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja um coração novo para a glória do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos. Entregamos cada vida em Tuas mãos, que Tu conheces, que precisa. Em nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar, dá-me um coração